Olá, senhoras e senhores, dando continuidade à nossa disciplina do Sistema Eletrônico de Informações, o SEI, nós vamos hoje falar sobre a inserção de documentos externos dentro de um processo, sobre a criação e a edição de documentos internos e sobre como enviar esse processo da sua unidade para outras unidades, né? Inicialmente nós vamos pontuar aqui que os documentos externos que um processo C aceita são os formatos PDF, os formatos de imagem PNG, JPEG e JPG, um arquivo TXT, que é um arquivo de texto sem formatação, um arquivo compactado, pode ser um vídeo, pode ser uma planilha, pode ser um documento do Word compactado, um arquivo HTML e uma planilha CSV, ok? E para a inserção de um documento externo, inicialmente nós, dentro do processo que vocês já criaram, né, que vocês estão trabalhando nele, vocês vão clicar na opção Inserir documento, que é o primeiro ícone da barra de ícones, né? Clicando na opção, vocês vão escolher a primeira opção, que é tipo de documento externo. Vocês vão informar qual é o tipo do documento que vocês vão estar inserindo. Pode ser um ofício que vocês têm esse documento, pode ser um boletim de ocorrência, pode ser um aviso. Eu vou escolher aqui boletim de ocorrência. Vou escolher a data desse meu boletim, pode ser uma data passada, né? Pode ser a data de hoje. O número ou nome que esse documento vai aparecer na árvore, né? Por exemplo, número tal, do ano tal, ou posso escrever um texto aqui também. Nessa opção aqui de formato, eu tenho que dizer se meu documento ele foi criado originalmente digital ou se ele foi digitalizado na unidade. E se eu escolher a opção digitalizado na unidade, que é aquele arquivo que você criou em PDF através daqueles aplicativos que escaneiam através do celular ou por scanner que porventura a sua unidade possua, essa opção vocês vão ter que escolher o tipo de conferência que foi executada nesse documento escaneado. Se foi uma cópia autenticada administrativamente, uma cópia autenticada por cartório, cópia simples do documento original, né? Eu vou colocar o documento nato digital porque ele já nasceu digital, um documento que eu já salvei em PDF, por exemplo. Posso escolher aqui o remetente interessado nesse processo, nesse documento, e eu posso colocar alguma observação. Vou escolher o nível de acesso desse meu documento como controle interno. Vou escolher aqui o meu boletim de ocorrência que eu disse que estaria inserindo, né? Tem aqui um boletim de ocorrência. Selecionei, vou mais uma vez aqui para vocês observarem, tem a opção anexar arquivo. Eu vou clicar, vai abrir para mim essa caixa de diálogo aqui, onde eu tenho que ir no local onde eu tenho o arquivo salvo, na minha área de trabalho, nos meus documentos, eu tenho dentro de imagens, eu vou aqui, achei o meu boletim de ocorrência, eu salvei aqui. Clico em abrir e clico em confirmar dados. Meu boletim de ocorrência vai aparecer aqui para mim, ok? E essa forma simples de você inserir um documento externo. Eu vou inserir aqui mais um documento externo para os senhores observarem, que não só um documento em PDF eu posso inserir. Cliquei lá no ícone de inserir documento, vou clicar na opção externo, vou colocar aqui o tipo de documento, vou colocar aqui, por exemplo, um banner, né? E aí eu vou colocar aqui banner SEI, que eu vou colocar uma imagem do SEI. Qual que é essa data? Do dia 24. Um documento que é nato digital. Vou escolher aqui a opção de controle interno, o nível de acesso restrito, e vou procurar essa minha imagem. Dentro de imagens eu tenho aqui uma imagem da logo do SEI. Selecionei ela,
clico em abrir e vou clicar aqui em confirmar dados. Vocês observem que uma imagem inserida é diferente de um arquivo PDF, que eu não consigo na imagem visualizar ela diretamente no navegador. Para eu conseguir visualizar o conteúdo dessa imagem, eu tenho que clicar nesse botão aqui, onde está escrito clique aqui, e ele vai abrir uma nova janela para mim a imagem que eu inseri, ok? Eu vou inserir agora para vocês um arquivo compactado, um arquivo zip. Inserir documento, incluir documento, externo. Vou colocar aqui o tipo de arquivo, é uma planilha. Vou procurar aqui planilha. Planilha é, por exemplo, aqui um mapa da força. Esse aqui é o nome como ele vai aparecer para mim na minha árvore de processo, mapa da força. É um documento nato digital. Vou escolher aqui a data. O nível de acesso é restrito, eu vou colocar controle interno. E aqui eu vou escolher, vou anexar o arquivo, que é um arquivo zipado. Está salvo aqui na minha área de trabalho. Esse documento compactado é uma planilha do mapa da força da minha unidade. Então eu compactei ele no formato zip e agora eu vou anexar o arquivo zipado no meu SEI. Selecionei aqui o mapa da força zipado, clico em abrir, vai aparecer o nome aqui embaixo, eu vou clicar em confirmar dados. Também da mesma forma, ele não aparece o arquivo para mim, mas se eu clicar na opção clique aqui, ele vai fazer o download desse arquivo para o seu computador e aí você consegue descompactar e visualizar o conteúdo dessa pasta zip. Ok? Enquanto ninguém visualizou esse processo e enquanto você não enviou para outra unidade, esse arquivo que você inseriu aqui, você consegue excluir ele. Você clica no botão excluir, confirmar a exclusão, você excluiu esse documento externo que você colocou dentro do seu processo SEI. Então, só para relembrar os senhores, né, eu consigo colocar um arquivo PDF, consigo colocar arquivos de imagem PNG, JPEG e JPG, um arquivo de texto não formatado, ele não aceita um documento do Word, do LibreOffice, ele tem que estar salvo no formato TXT. Vou inserir aqui um TXT para vocês verem. Eu tenho aqui salvo um arquivo externo. Eu vou colocar aqui como se fosse um acórdão, por exemplo. Vou colocar aqui TXT no nome na árvore, né? Data, nato digital. Colocar aqui o nível de acesso restrito, controle interno e vou procurar lá o meu arquivo TXT. Ó. Tenho aqui um arquivo TXT. Vou abrir ele. Vou confirmar os dados. E o TXT ele aparece para mim. Ó. Eu salvei um arquivo TXT com esse nome aqui, ó, com esse conteúdo. Teste. Ok? Então, o arquivo TXT. O arquivo CSV, que é uma planilha sem formatação também, todo o conteúdo dela é separado por vírgulas, né? Geralmente são utilizados arquivos de banco de dados para esse tipo de arquivo CVS. Ok? Eu consigo também aqui na hora de inserir o documento externo, vamos supor que você inseriu esse arquivo TXT aqui, mas você escolheu o arquivo errado, clicou no documento errado. Para você não ter que excluir o documento aqui para inserir um novo documento, você pode modificar ele. Você clica nesse ícone aqui que é das informações daquele documento, né? Consultar, alterar documento externo. Isso caso esse documento esse processo não tenha sido enviado ou outro setor que tem acesso a esse processo não tenha visualizado. Você
clica no consultar ou alterar documento externo e lá no final você vai clicar no X, no botão do X, você vai estar removendo o documento e escolher o documento correto. Escolhi aqui o documento correto e vou clicar em confirmar dados. Ele vai alterar para você o documento, ok? Nós vamos agora falar sobre a criação e edição de documentos internos. Para você criar um documento interno, você vai utilizar o mesmo ícone de incluir documentos que você utilizou para incluir documento externo. Só que dessa vez você vai escolher o tipo de documento que você quer criar. Por exemplo, nós vamos criar aqui uma portaria. E eu vou colocar a descrição dessa minha portaria, por exemplo, designação de função. Vou colocar aqui o nível de acesso restrito. Vou mudar aqui o nome da descrição. Vou colocar aqui uma portaria que nomeia a comissão. Posso escrever até o assunto da comissão ali, o que eles vão fazer, ok? Vou clicar em confirmar. O SEI ele já vai me abrir aqui uma nova janela com a possibilidade de eu editar o texto. E aqui eu vou inserir o texto da minha portaria. Vou copiar o texto de uma portaria que eu tenho aqui, só para facilitar. Ela já vem aqui quando eu colei sem formatação nenhuma. E aqui nós vamos editar essa nossa portaria. Eu vou selecionar aqui o dispositivo da minha portaria, sobre o que ela dispõe. E vocês sabem que as portarias, os decretos e as leis têm aquele campo inicial no canto superior direito, que diz do que se trata aquele documento. E o C ele traz aqui na opção, nessa caixa, onde está escrito estilo, uma formatação específica para esse dispositivo, que é uma ementa. A ementa diz para mim do que se trata esse documento, essa portaria, esse decreto, essa lei. E neste caso aqui ela dispõe sobre nomeação de comissão para proceder a termo de exame de averiguação de material. Eu quero dessa parte do meu texto para baixo até o publique-se que esse texto seja justificado, né, com recuo na primeira linha, que é aquele recuo do parágrafo que indica para mim o início de um parágrafo. E mais uma vez, clicando na opção de estilo, eu tenho a opção de procurar esse tipo de formatação. Aqui ele está me dizendo aqui, ó, que a fonte que está sendo utilizada é a New, que é a Time New Roman, centralizar texto, mas eu quero o texto justificado e com recuo na primeira linha. Então eu vou descendo aqui, lendo cada um desses tipos de formatação até achar no que eu quero. Ó, cheguei aqui, ó, New, que é a fonte do meu texto, que é Time New Roman, texto justificado, recuo primeira linha. E ele está me dizendo aqui que espaçamento simples. Eu vou escolher esse, cliquei, vocês observam que o texto está justificado, que ele está com recuo na primeira linha e está me dando uma aparência melhor na minha portaria, ok? Eu tenho agora que centralizar o nome da autoridade que vai assinar esse meu documento. Nós, da mesma forma, vamos aqui no estilo e vamos escolher aqui a opção de texto centralizado. Ok? New, Time New Roman, que é o nome da fonte, e aqui a formatação, texto centralizado. Centralizei. Eu vou tirar o negrito do nome da autoridade para mostrar para vocês que vocês têm a opção de formatação para negritar o nome. Ó. Negritei o nome da autoridade. Eu posso também fazer outro tipo de formatação, como por exemplo mudar a cor do texto. Clicando neste ícone aqui, eu consigo mudar a cor do meu texto para diversas opções. Por exemplo, coloquei vermelho. Eu consigo também modificar o fundo do texto
do meu documento. Selecionei o texto, eu tenho o ícone aqui, que é a cor do plano de fundo do texto selecionado. Escolhi aqui amarelo. Observem que ele colocou aqui o fundo amarelo, dando um realce para esse texto. Essa não é uma formatação padrão das portarias, eu estou apenas demonstrando aos senhores e às senhoras os tipos de formatação que eu posso inserir no meu documento. Tá? Eu consigo também sublinhar, eu consigo colocar em itálico, eu consigo taxar, que é passar desculpa, consigo colocar uma linha sobre um texto, né? Eu consigo selecionar um texto, né? E colocar ele todo maiúsculo ou todo minúsculo. Eu vou demonstrar aqui no nome da autoridade, eu vou colocar ela toda minúscula, ficou tudo minúsculo aqui. Vou selecionar novamente o nome da autoridade, vou nessa opção alterar o texto para maiúsculo. Selecionei aqui o nome da autoridade, vou botar negrito novamente. Ok? Eu tenho a opção aqui também de numerar o texto selecionado, colocar os tópicos, né? Numerei o tópico com cada linha com um número. Eu posso, ao invés de número, colocar apenas um marcador de pontuação. Ó, ele está me dizendo que é um item. E eu posso clicar nessa opção aqui, que é o Ctrl Z. Eu volto para a formatação anterior. Ok? Eu consigo também incluir aqui dentro desse processo aqui, no momento que eu estiver editando, né, um link de um documento do SEI ou de um processo do SEI. Por exemplo, durante o texto, né, vamos supor que você quer referenciar a um documento, a um ofício, a um despacho do seu chefe ou a um processo que esteja em outra caixa. Você vai inserir, né? Por exemplo, aqui, vamos supor aqui, conforme despacho, aí você vai copiar o número do despacho e vai inserir. De que forma? Você vai clicar nesta opção aqui, ó, que está escrito SEI, é um ícone, e vai abrir essa caixa de diálogo para vocês aqui. Eu vou voltar aqui para a tela do meu processo SEI para mostrar para vocês aonde eu pego o número do SEI. Vamos supor que eu queira referenciar a esse documento TXT aqui, ok? Eu posso clicar no ícone que tem ao lado do nome acórdão, que é essa imagenzinha onde o cursor do mouse está apontando, que ele vai copiar para mim o número do protocolo daquele processo, que para mim aqui é o 0018133726. Cliquei ali, ele copiou. Eu volto para minha tela de edição e clico lá no ícone para me colocar o ícone daquele documento. Clico em Ctrl V ou digito o número que eu anotei e clico em OK. Ele colocou o número aqui para mim, mas esse número ele está com um link, né? Então vou salvar aqui esse documento que eu fiz, que nós editamos. Vou fechar aqui e vou aqui para a portaria que nós fizemos. Observem aqui, ó, que eu coloquei conforme despacho número tal. Quando a pessoa que receber esse teu documento clicar no número, ela vai abrir numa outra janela o documento que você referenciou. Tá vendo aqui, ó? Referenciei o arquivo TXT, ele abriu para mim aqui o arquivo TXT. Eu poderia ter referenciado um outro processo aqui. Eu vou copiar o número desse processo, clicando aqui na imagem que tem ao lado do número do processo. Ele copiou para mim. Eu vou editar aqui esse documento e vou colocar em algum local aqui, né? Conforme processo SEI. Vou clicar
no ícone de inserir o link para acesso ao documento, cliquei lá, vou inserir o número do processo, vou clicar em OK, vou salvar, vou verificar como é que ficou no meu processo. Clico aqui, tá aqui, ó, conforme processo SEI, número tal. Quando eu clicar no número do processo, ele vai abrir para mim numa outra janela o processo que eu referenciei. Ok? Então nós conseguimos aqui criar um processo interno, né? Eu criei uma portaria, demonstrei aos senhores as formas de edição e eu vou criar aqui, mostrar para vocês que nesse botão de inserir um documento, você tem a opção de vários tipos de documento, né? Eu tenho aqui um adendo, uma ata, um boletim interno, uma certidão, um checklist, uma guia de recolhimento, homologação, um ofício. E aí vai da necessidade dos senhores. Eu vou criar um ofício aqui. Né? Vai da necessidade dos senhores a formatação. Criei o ofício, né? Vamos supor que nós estamos fazendo aqui um ofício por uma autoridade externa, né? Então vamos ao excelentíssimo senhor. Vou colocar o nome de alguém aqui. João Pedro da Costa. Você diz aqui a função que ele exerce, né? Secretário de Finanças, por exemplo. E o assunto é solicitação de formação. Vai o assunto, a autoridade, você vai mandar um documento para o prefeito, para alguém. Vai da necessidade dos senhores, ok? Aqui você vai fazer o documento, senhor secretário. Ao tempo em que cumprimento. E segue o texto, né? Vai embora. Vou colocar o nome dos senhores aqui embaixo. Vou botar o meu texto aqui que eu tenho meu nome pronto. Você consegue inserir aqui quando você está colocando o texto de vocês. Vocês conseguem inserir aqui uma imagem através do botão inserir imagem. Tem o botão imagem. Dentro do corpo do texto vocês vão conseguir colocar uma imagem. Vou pegar uma imagem aqui qualquer. Ó, observe que a imagem ficou bem grande dentro do meu documento, né? Como é que a gente faz para diminuir? Você vai dar 2 cliques na sua imagem e aqui vocês vão colocar uma largura. Vou colocar aqui 300 e vou dar OK aqui para ver como é que ficou no documento. Ficou uma imagem razoável, vou diminuir mais um pouquinho ela, vou botar aqui 150 e vou dar OK. Tá aqui a imagem que eu consigo inserir. Eu consigo movimentar ela, né, para centralizar essa imagem, né? Colocar do lado esquerdo, do lado direito. Eu consigo também no meu documento, né? Você vai estar fazendo um documento apresentando alguns policiais para serem ouvidos ou para serem participar de determinado curso, né? Aí você coloca lá no texto do documento dos senhores, né? Que apresento os policiais
abaixo relacionados. E aí você vai inserir uma tabela, né? Com nome, graduação, RE. Vamos supor aqui que eu quero aqui uma planilha com a ordem, né? Com o quantitativo de policiais que eu estou apresentando, o posto, a graduação, o nome, o posto, graduação, RE e o nome, né? Então, ordem, posto, graduação, RE, nome. Eu quero uma planilha com 4 colunas, 5 linhas. Vou clicar em OK. Vou botar aqui ordem, aqui posto barra graduação, RE e nome. Aqui eu vou botar aqui, ó, 01, aqui eu vou botar 02, aqui eu vou botar 03, 04, posto graduação, primeiro sargento, RE 1000, 70, 80, dígito 9, o nome, José da Silva. E assim você segue a relação de vocês, né? Aqui na planilha você consegue formatar também, ó, você consegue negritar as linhas, os textos que vocês desejarem dar destaque. Você consegue centralizar no mesmo botão que vocês formatam o texto do documento, vocês selecionam o que vocês querem formatar. Eu coloquei aqui, ó, tabela texto centralizado. As minhas demais informações aqui eu quero ela também num formato de tabela, mas eu quero alinhado à esquerda. E tá aí a minha tabela. Vou salvar aqui o documento que eu criei. Vou fechar para verificar como é que ficou esse documento, ó. Ao excelentíssimo senhor João Pedro da Costa, secretário de Finanças, solicitação de informação, senhor secretário, ao tempo que cumprimento, inseri uma imagem, centralizei, inseri uma tabela, formatei o topo da tabela para dar destaque, né? Coloquei aqui o texto alinhado à esquerda. Posso editar aqui, mais uma vez aqui só para reforçar, numerar aqui o meu texto com tópicos, né? Vou colocar aqui outro assunto, né? Vou formatar aqui com texto alinhado, justificado, recuo, primeira linha. Formatar aqui também, texto alinhado à esquerda, salvei. Então, senhores, nós aqui criamos um processo de portaria, formatamos, né? Nós criamos aqui um ofício, inserimos imagens, inserimos planilha, formatamos. E agora nós vamos falar sobre o envio desse processo para outras unidades, né? No grupo de ícones aqui, né? No menu de ícones do SEI, dentro do processo dos senhores, você tem o botão aqui de enviar processo, que é um envelope amarelo com uma folha de papel dentro dele. Você clica nesse ícone e aqui no campo unidade você vai escolher a unidade ou as unidades para aonde você pretende enviar esse processo, né? Vou selecionar aqui uma unidade do centro de ensino. Vou mandar para divisão administrativa. Vou mandar para outra unidade aqui, para diretoria. Posso escolher aqui uma infinidade de unidades e incluir aqui de outras secretarias, né? Todos os órgãos do Poder Executivo
do estado de Rondônia que possuírem o SEI, vocês podem estar incluindo aqui para enviar um processo a eles. Nessa tela do envio de processo, você tem a opção de manter o processo aberto na sua unidade. Você envia o processo e esse processo permanece aberto na sua unidade, se você marcar essa caixa. Eu não vou marcar, porque quando eu envio o processo, raramente eu deixo o processo aberto na minha unidade, porque quando você envia, porque geralmente você não tem mais nada a fazer nesse processo, a não ser aguardar a resposta de outro órgão, se for o caso, né? Você tem a opção aqui também de remover as anotações. O que são as anotações? As anotações são os marcadores que você insere, são as anotações aqui que você coloca. Por exemplo, cliquei ali no botão de anotação, que seria anotação, e ele vai abrir essa caixa aqui e eu escrevo um texto, né? Processo do Tenente Bentes. E aí eu clico em salvar. Quando eu entro nesse processo, deu um bug aqui, eu vou fazer de novo aqui. Processo do Tenente Bentes, está escrito salvar. Era para aparecer aqui embaixo, aqui, não está aparecendo. Mas tudo bem, esse processo tem uma anotação, porque eu vou clicar aqui e vocês vão ver que ela está aqui. Só não está aparecendo agora. Na hora que eu for enviar, eu peço para remover essas anotações. Se tiver alguma anotação, eu peço que remova. Eu posso clicar na opção enviar e-mail de notificação, né? E eu posso marcar aqui um prazo para quem vai receber esse processo me dar um retorno com as informações. Eu posso escolher a opção de data certa, que ele tem que me dar uma resposta, por exemplo, até o dia 28, ou eu posso escolher o prazo em dias. Vou dar aqui 5 dias, marcar aqui em úteis, para ele me dar um retorno. Aí eu clico em enviar, o processo vai para as unidades que eu selecionar aqui. Deixa eu selecionar novamente aqui. Clique em enviar, o processo vai para aquela unidade. Não vou estar enviando porque, como esse é um processo de instrução aqui, né, não é o caso. Depois que vocês enviou, se vocês não marcar a opção manter o processo na unidade, esse processo vai continuar visível para vocês. Vocês clicam aqui no número do processo e vocês vão observar que aqui vai estar escrito processo aberto somente na unidade ao qual você enviou. Se você clicou na opção manter aberto na sua unidade, vai aparecer a sua unidade e também vai aparecer as unidades ou a unidade que você escolheu para enviar o processo. Ok? Essa foi a nossa aula sobre a inserção de documentos externos, sobre a criação e edição de documentos internos, sobre o envio de processos, ok? E se restaram alguma dúvida, vocês podem estar solicitando essa informação através do nosso chat, no nosso ambiente virtual. Espero ter passado as informações aqui sobre esses tópicos de forma clara e até a próxima.